E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo, que diz o seguinte: aproximando ou afastando um ímã de uma espira condutora retangular, a variação do fluxo de indução magnética determina o aparecimento de uma corrente induzida I. Qual a figura que melhor representa a corrente elétrica induzida? Bom, então é uma questão que está falando sobre o terceiro fenômeno do eletromagnetismo. Deixa eu colocar aqui. Terceiro fenômeno do eletromag. E justamente aquela parte ali que eu destaquei, ela está descrevendo uma parte do terceiro fenômeno, né? O que ela me mostra? Ela me diz que, na verdade, deixa eu botar o nome primeiro aqui, né? Esse terceiro fenômeno ele vai chamar de Lei de Faraday. Lei de Faraday. Lenz. Lei de Faraday-Lenz. O Faraday, ele justamente descreve essa situação, né, do fenômeno que está escrito ali na questão. Ele vai me dizer que toda vez que tu variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado, no caso o circuito fechado é o que a gente tem aqui nessa espira, né, essa espira quadrada, ela não tem nenhuma ponta livre, então é um circuito fechado, tu induz nesse circuito uma DDP, uma força eletromotriz. DDP, para quem não lembra, é o que a gente chama de diferença de potencial, né? Então tu vai ter uma DDP e tu vai também ter induzido uma corrente elétrica. Já o Lenz, ele fala sobre o sentido da corrente. O que ele fala? Ele diz que essa corrente elétrica que vai ser induzida, ela gera um campo magnético que se opõe às causas, né? Ela gera um fluxo magnético que se opõe às causas que a originam, ou seja, é um fluxo que tende a anular tudo o que está sendo feito para que essa indução de corrente e a indução do próprio campo seja desfeita. Então, é meio que como se o fenômeno criasse toda uma situação para ser do contra. Então, resumindo, toda vez que eu tentar aproximar ou afastar o ímã dessa espira, vai gerar toda uma situação na espira, onde a espira também vai se tornar um ímã, por causa que ela vai ter uma corrente induzida, que vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai tender a sempre evitar esse movimento, evitar essa variação de fluxo, de maneira que anule toda a situação, e que se eu quiser manter isso, daí o Lenz inclusive fala isso, né? A parte do Lenz do fenômeno, que se eu quiser manter essa variação de fluxo, eu preciso gastar energia de algum lugar, eu preciso fazer uma força, eu preciso gerar trabalho para ter essa transformação de energia elétrica aí. Aí nós temos um macetezinho que fala sobre a parte do Lenz aí né? Esse macetezinho vai nos ajudar a responder essa questão. Isso aqui eu tirei, né, de um pedaço dos slides que eu uso em sala de aula, que é o seguinte, olha só. Toda vez então que eu fizer a aproximação do ímã, independente de qual polo, se eu fizer a aproximação, se eu trazer o ímã para mais perto da espira, a espira ela vai se tornar um ímã que vai tender a repelir esse ímã que eu estou aproximando. Então a gente vai perceber que vão surgir forças de repulsão aqui para essa situação. Só que aí tu vai seguir a lógica, né? Como assim? Ó? Se eu estiver aproximando o polo sul, o único jeito de ter uma repulsão é que se desse lado da espira tenha um sul também e do outro lado um norte. Agora, se eu estiver aproximando um polo norte, então desse lado da espira tem que ter um polo norte também para a gente conseguir ter essa repulsão. E aí qual é a ideia do macetezinho, né? É que tu vai colocar dentro da espira, dentro do lado da espira ali que tu tá vendo, o polo que vai surgir naquele lado, o polo que vai surgir no lado que tu tá observando. Então, por exemplo, ó, usando aí o macetezinho, quando eu aproximo o ímã aqui, ó, nessa situação, o ímã, quando eu aproximo ele do lado da espira, o que vai acontecer? A espira ela vai gerar dentro dela, né, uma corrente, vai ser induzida nessa espira e ela vai se transformar num eletroímã. Toda vez que eu aproximar tem que ter uma repulsão, então para que a espira repila o ímã, desse lado da espira tem que ter um sul e lá do outro lado, do lado que a gente não está olhando, tem que ter um norte. Então do lado que tu está olhando nessa perspectiva, tu vai botar o polo que tu tem, ó. Desse lado então que eu estou olhando tem um polo sul. O que a gente observa? Se eu botar uma setinha nas pontas do S, eu percebo que essa corrente ela tem que ter esse sentido aqui.
Então essa afirmação está errada porque a corrente ela teria que descer por aqui, ó, e não subir conforme está indicando. Então já sei que a A não está certo. Vamos pegar ali a alternativa D. A alternativa D, a gente está aproximando um polo norte agora. Ó. Ao aproximar um polo norte, toda vez que eu tenho uma aproximação, eu vou ter um efeito de repulsão. Para ter a repulsão, então desse lado tem que ter um norte, porque norte com norte se repele, e lá do outro lado tem que ter um sul. Qual é a ideia do macete? Tu vai pegar e vai botar dentro da espira o polo que tu está observando, e vai botar umas setinhas. Tu percebe que agora isso indica para mim que o sentido da corrente vai ser sentido anti-horário. Ou seja, nessa parte que está sendo mostrado, a corrente teria que subir e não descer. Então está errada a A, está errada a D. Um outro que se aproxima também é a alternativa E. Tá? Tu percebe que na E a gente está aproximando o norte de novo. Então o raciocínio é o mesmo. Aproximando o norte, a gente vai ver um norte desse lado. Então eu boto o norte aqui dentro. A gente sabe que lá do outro lado tem o sul, né? Mas a gente não usa o sul porque não é o polo que a gente está olhando nessa perspectiva, sempre o polo que a gente está olhando, e aí a corrente então ela tem que subir conforme está indicado aqui desse ladinho, certo? Então, resposta certa para essa questão, fica aí a alternativa E mesmo. Só vamos ver por que a C e a B estão erradas, né? Olha só, quando a gente gera então um afastamento, quando a gente puxa o ímã, agora eu vou puxar ele, né? O que a gente vai sentir? A gente vai sentir agora uma força contrária, uma força de atração. Então, toda vez que eu tentar puxar o ímã de maneira a afastar ele da espira, eu vou sentir uma força contrária de atração. Tu percebe então que é sempre uma situação do contra, né? Toda vez que eu tento levar o ímã para perto da espira, ela vai rejeitar, ela vai empurrar. E toda vez que eu quiser tirar o ímã de perto da espira, ela vai querer ele de volta, vai puxar ele para ela numa atração. Tu percebe que o macetezinho é o mesmo, né? O que acontece? Tu vai ver qual é o polo e vai botar sempre o polo dentro da espira. Olha só, se eu quero ter uma atração então aqui nessa situação, o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, ó. Eu tô com o polo sul voltado e eu quero atrair esse polo sul. Então o que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter um polo norte, ó. Que é o que a gente está vendo. Então, desse ladinho aqui, teremos um polo norte, lá do outro lado um polo sul, mas o que importa é o polo que a gente está vendo, norte com sul se atrai. Agora, se eu tenho o contrário, eu estou afastando o polo norte, o que eu vou observar? Que desse lado tem que ter um polo sul, sul com norte, aí explica a atração. Vamos aplicar isso, olha só. Na situação que eu estou, então, afastando, aqui da alternativa B, né? Afastando um polo norte, o que a gente tem que observar? Na situação de afastamento, eu vou ter uma atração, vou ter uma força puxando. Para puxar o norte, que a gente tem aqui, ó, eu preciso que desse lado tenha um sul. Essa espira vai virar um ímã, então, com o sul na esquerda e um norte lá na direita. Como eu estou olhando o polo sul, então eu boto o polo que eu estou olhando, boto as setinhas, e percebo que aqui nesse caso, ó, a corrente ela tem que ter então esse sentido, ou seja, nessa parte ela teria que estar descendo e não subindo como está mostrando. Já na outra situação, na alternativa C, eu estou afastando o polo sul, então eu tenho que ter uma atração para isso, desse lado tem que ter um polo norte. Lá do outro lado nós teremos o polo sul. O polo que eu estou olhando aqui nessa perspectiva é o norte, então eu vou botar o norte aqui dentro. E aí a gente percebe que a corrente ela tem que ter esse sentido anti-horário, e não é o que está mostrando aqui. Então também está errada essa afirmação. Realmente a resposta certa é a alternativa E, só fiz todos para vocês observarem mesmo o porquê. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!